E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre esse eclipse que vai acontecer dia 20 de abril deste ano de 2023. Um eclipse que para nós aqui no Brasil acontece a 1h, 12 minutos e 19 segundos. Um eclipse solar, portanto, é uma conjunção entre Sol e Lua, o início de uma nova lunação que vai acontecer em conjunção também com os nodos, com o nodo norte, fazendo assim essa lunação ser eclipse para a gente aqui na Terra. Então, pessoal, hoje, para esclarecer bastante para vocês, nós vamos primeiro explicar mais ou menos como que funciona um eclipse, como que o eclipse solar funciona, por que que esse eclipse vai ser anular, o que significa isso simbolicamente e tudo mais, para que a gente consiga ter uma ideia mais ou menos de como esse evento astrológico vai impactar a vida de cada um e impactar também a Terra como um todo. Lembrando, pessoal, que para consultas particulares, vocês podem me chamar neste número aqui de WhatsApp que está aí na tela no canto direito. Lá vocês vão ter acesso a todos os catálogos com os serviços que eu presto e qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar para conversar que a gente vai falar sobre as melhores opções, tanto relacionado a valores, tanto relacionados a tipos de serviço. Lembrando, pessoal, que para dar respostas assertivas para vocês, eu não tenho como saber só se vocês falarem aqui nos comentários o sol, o ascendente, os posicionamentos, e perguntar como esse eclipse vai me afetar. Para eu responder com certeza, eu tenho que fazer uma comparação entre o mapa do eclipse e o seu mapa natal. Tá vendo ali como esse eclipse vai pegar a tua revolução solar? Para responder com assertividade, isso demanda um tempo, um horário específico que eu vou tirar para analisar cada caso. Então, quem tiver interesse em consulta particular, só me chamar no número do WhatsApp. Tá certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar? Primeira coisa, o que significa um eclipse anular? Então, primeiro vamos entender o que é um eclipse solar. Um eclipse anular, por regra, ele é sempre solar. Ele acontece quando a Lua fica na frente do Sol em relação à Terra, só que a Lua está mais distante da Terra, fazendo com que a Lua não consiga cobrir total o Sol, Então, em volta da Lua, fica como se fosse esse anel de fogo. Por isso que a gente fala que é um eclipse anular. Tá certo, gente? Então, fica esse anel de fogo em volta da Lua, porque a Lua encontra, junto com o Sol, num ponto que ela está distante da Terra, Está no seu apogeu. Portanto, ela não tem a capacidade de cobrir todo o Sol em relação à Terra, E aqui nesse esqueminha, vocês conseguem ver como é que funciona. Então, o Sol está mandando seus raios de luz para a Terra. No momento em que a Lua se alinha perfeitamente com o Sol, ela entra nesse campo, nesses raios, projeta a sua penumbra, a sua sombra na Terra. Então, a gente vê ali esse tipo de imagem. Aqui são duas imagens, de eclipses solares, para vocês terem uma ideia. Infelizmente, esse eclipse não vai ser visível para o Brasil, vai ser visível ali para o hemisfério norte, principalmente o Polo Norte, ali Canadá, Groenlândia, vão conseguir ver esse eclipse com perfeição, Naturalmente, as regiões em que o eclipse é mais visível e também onde o eclipse passa pela astrocartografia são as áreas mais afetadas, são as áreas que globalmente vão sentir os efeitos do eclipse com mais intensidade, beleza, gente? Então, não vai ser visível aqui para o Brasil, então fiquem aí com essas imagens, de como é um eclipse solar. Se trata do momento em que a Lua entra na frente do Sol, logo, todo eclipse solar é uma conjunção entre Sol e Lua,
ou também conhecido como lua nova. Então, todo eclipse solar acontece durante lua nova. Eclipse solar é uma lua nova, portanto, começo de ciclo. Eclipses anulares acontecem quando a lua está mais distante da Terra, aquilo que a gente já explicou. A lua fica mais distante, portanto, para a gente parece que ela está menor. Quando ela entra na frente do Sol, ela não cobre o Sol inteiro, então fica um anel de fogo em volta da Lua, por isso, eclipse anular. E simbolicamente, Micael, o que isso significa simbolicamente, agora que a gente já entendeu em termos astronômicos como que funciona um eclipse solar anular? É o seguinte: se quando a gente tem uma lua nova, um início de ciclo, a gente tem a oportunidade de plantar aquilo que a gente quer, de começar a colocar os planos em prática, o momento de traçar planos, né, para começar a colocar em prática quando a lua está crescente, né, aquele ciclo, né, lunar, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? Se tem muita gente aqui que ainda não conhece o ciclo lunar, deixa aqui nos comentários, que quem sabe aí num próximo vídeo eu não faço um vídeo esclarecendo para vocês como que funcionam os ciclos da lua, tá? Então, o eclipse solar, ele vem com o tom mais intenso. Por que o que acontece, né? A gente tem dois simbolismos muito fortes, né? Todo esoterista, todo ocultista sabe do simbolismo no dia e da noite. O dia representa a luz, aquilo que está às claras, aquilo que está consciente, aquilo que a gente pode enxergar, né? A luz é que faz com que as cores ocorram. Então, é durante o dia que a gente tem uma ideia de pluralidade, de diversidade, né? De expansão de horizontes e tudo mais, quando o sol está nascendo. E a noite é representada por aquilo que é oculto, o momento que a gente dorme, o momento que a gente acessa o inconsciente, as coisas que estão escondidas. No momento em que a lua entra na frente do sol, para as sombras, né, como se fosse uma breve noite. Por isso que o eclipse solar é um momento de muita revelação, porque eu vou utilizar o exemplo aqui que minha mestre de astrologia utiliza também nos vídeos dela, né? O momento em que a lua entra na frente do sol, as sombras acham que anoiteceu, então elas começam a sair para fora, elas começam a mostrar sua face, elas começam a tirar sua máscara. Só que o que acontece, né? É uma breve noite, então em poucas horas a lua sai da frente do sol e o sol pega de surpresa todas essas sombras que saíram para fora achando que tinha anoitecido. E é um momento em que muitas coisas são reveladas, que a gente tem contato com muitas emoções, contato com muitos sentimentos, contato com coisas do passado, contato com coisas que estavam adormecidas, contato com coisas que estavam ocultadas, tá, gente? Eclipse solar é muito revelador, né? Traz muitas coisas para fora, meio que a força mesmo. E lembrando, pessoal, muitas vezes, né, a gente está esperando determinadas resoluções, determinadas soluções e revelações, mas nós não estamos preparados para olhar a essas revelações. Então, mesmo que a revelação esteja ali embaixo do nosso nariz, se a gente não tiver consciência do sol, né, para estar olhando, né, com clareza para aquelas revelações, elas vão ser mais um monte de informações que não vão fazer sentido nenhum aos nossos olhos, né? É aquela coisa. Então, a gente precisa ter olhos para enxergar também aquilo que está sendo revelado, né? As coisas que muitas vezes nós estamos varrendo para debaixo do nosso tapete, tá? Então, muita consciência, prestem atenção aí nos próximos dias, as coisas que vão ser colocadas na nossa vida, para a gente ter a capacidade de interpretar corretamente essas informações, tá? Porque senão vai ser mais um monte de informações soltadas na nossa frente que não vão fazer nexo, não vão fazer sentido nenhum. E o eclipse anular? Bom, é o momento em que a lua cobre o sol, mas não completamente. Ainda tem uma frestinha, né? Então é como se fosse um pôr do sol ou um nascer do sol. O céu não tá nem escuro nem claro.
ele tá meio alaranjado, ele tá meio acinzentado. Então é aquela coisa que fica mal resolvida, aquela coisa que fica mal definida, que durante um período desse a gente consegue definir, entender, trazer às claras. Então, além do que foi ocultado, além do que está inconsciente, subconsciente, a gente tem a oportunidade ímpar no eclipse, durante o período de eclipse anular, de definir coisas que antes estavam ali na penumbra, né? Estavam meio que cercadas, estava ocultado, mas ao mesmo tempo não estava. Dava para perceber que tinha uma coisa errada ali, mas quando você perguntava para a pessoa, tá tudo bem? A pessoa fala assim, ah, tá, tudo bem, claro. Mas nitidamente não estava tudo bem, né? Tinha um elefante ali no meio da sala, né? Quando você pergunta do elefante, não, imagina, que elefante? Não tem elefante não. Mas você sabia que tinha ali alguma coisa errada, então o eclipse anular, ele vai trazer um vislumbre sobre isso, esclarecimentos sobre esses tipos de assunto. E aí a gente pode aplicar tanto na astrologia mundial, como a gente vai falar depois das tendências, tanto na nossa vida pessoal, tá? Então, assuntos que ficaram mal resolvidos. Lembrando, pessoal, que ciclo de eclipse dura entre 6 meses, um ano e meio ou até mais. Existem alguns ciclos que duram até mais. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje são coisas que vão se desenrolar por até 6 meses. Então, se a revelação ou se você não tiver consciência, maturidade, esclarecimento suficiente para entender qual é a revelação que está sendo revelada agora, fique tranquilo, fico tranquila que em breve essas coisas vão se desenrolar nos próximos meses. Beleza? Então agora uma análise mais técnica do mapa desse eclipse solar anular em Áries, tá? Tem 2 aspectos que eu ressaltei aqui, como vocês podem ver na tela. O primeiro, Plutão recém-chegado no signo de Aquário, né, ainda começando o seu ciclo no signo de Aquário, vai estar quadrando os nodos. O que é quadrar, Micael? Quadrar é aplicar uma quadratura. Tá vendo aqui o símbolozinho de quadrado? Então, quando um planeta faz um ângulo de 90 graus para outro ponto, ele aplica uma quadratura. Então, os nodos estão quadrando Plutão aqui, na verdade, porque o Plutão é mais lento que os nodos, então quem aplica é sempre o posicionamento mais rápido. Mas, como esse eclipse acontece aqui, né, coloquei Plutão quadrando os nodos, né, para efeitos é quase a mesma coisa, né? Mas vamos entender o que significa esse aspecto. O Plutão, que como a gente já falou bastante, né, bastante mesmo aqui no canal, que já tem 4 vídeos de Plutão em Aquário aqui no canal, né, gente? A gente já falou bastante sobre como esse ciclo de Plutão em Aquário, que vai durar mais 20 anos, vai impactar o nosso planeta em questão de tecnologia, em questão de sociabilidade, em questão de harmonia social, de transformação econômica, social, né? De mudanças na lógica da alimentação e tudo mais. Então, esse Plutão, ele tá transformando o planeta em doses homeopáticas. Nós estamos vendo aí alguns efeitos geopolíticos e geológicos desse tipo de posicionamento. E agora com o eclipse isso se intensifica. Então é como se essas informações sobre o nosso ser, sobre a nossa identidade, sobre o nosso poder marciano de ação, né, sobre os rumos que a gente está colocando ali para a nossa vida material, tudo isso tivesse aplicando uma tensão social, né? Então, como cada um está lidando com a sua vida individual e como isso afeta, como isso tensiona, impacta os grandes poderes, né? As grandes empresas, os grandes bancos, né? Como cada um, né? Como cada história, como cada contato
com a nossa parte individual afeta a sociedade, afeta o coletivo. Nós já estamos falando sobre isso há um tempo aqui no canal. E esse eclipse, ele vem realmente para mostrar o ápice desse conceito, tá? É o momento que a gente vai ter contato com coisas, sim, que estavam muito guardadas e não necessariamente vai ser agradável de olhar, né? É o momento em que a gente olha para traumas da nossa infância. É o momento que a gente tem revelações kármicas a respeito, né, de encarnações, de vidas, de ancestrais e tudo mais, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que não, porque os meus ancestrais foram X mais Y, Z. Aí de repente vem uma informação que mostra que não, que na verdade foi outra coisa, né? Que foi outro caminho, né? Que houve outras questões envolvidas na questão da nossa ancestralidade, né? As coisas têm seus nuances, têm as suas tonalidades, né? Lembra que nós falamos que o Sol, quando ele é acionado, ele projeta a sua luz na Terra, ele faz com que as cores ganhem vida. Então, como essa questão da diversidade está interferindo na nossa individualidade, na nossa coletividade, tá? Então, vamos trabalhar coisas desse sentido, né? A gente pode estar falando aí momentos em que pessoas vão se assumir muito para além da questão sexual, tá, gente? Assumir controle da sua própria vida, controle das suas ações, controle da sua mente, das suas emoções, né? Até que ponto a gente não está servindo como ali o burro de carga das nossas emoções, né? Até que ponto as nossas emoções não estão usando a gente como burro de carga, né? Então, quem está no controle? É a nossa consciência ou são aquilo que está anoitecido, né? O lado lunar da nossa vida que está controlando o nosso brilho, né? Até que ponto é a noite que está determinando que horas o dia vai nascer e até que ponto é o horário que o sol nasce que encerra a noite, tá? Para quem ficou confuso, então até que ponto a gente não está dormindo no ponto, né, pessoal? O sol tá lá nascendo e a gente está ali moscando, né? As oportunidades estão na nossa cara, só que a gente está ali dormindo, né? E até que ponto a gente não está querendo sair para batalha, sair para caçar durante a noite, né? Coisas que a gente faz no nosso dia. Então, hora para tudo, né? Cada hora tem o seu lugar e esse eclipse ele vai trazer muito esclarecimento para a gente conseguir organizar tudo isso. Vai ser um eclipse muito marciano, pessoal. Eclipse que acontece no signo de Áries, fazendo oposição para o nó do sul que vai estar em Escorpião, tá? E Plutão quadrando os nodos. Então, vai ser um eclipse muito bélico, tá? A gente tá vendo episódios ali de muita violência, né? Como a gente já tá falando há mais de um ano aqui no canal, que 2023 ia ser um ano muito violento. Estamos vendo aí, infelizmente, isso se concretizar. Então, já fica de ressalva aí para esses dias antes do eclipse e 15 dias depois do eclipse. Tomem cuidado, lugares que vocês estão frequentando, pessoas com as quais vocês estão juntos, porque episódios de violência podem acontecer, tá? Como eu coloco aqui no texto, evento astrológico que vem nos preparar para a entrada dos nodos no eixo Áries e Libra e marcará o ápice desse processo de reestruturação pessoal e autoaperfeiçoamento. A nível individual, os influxos bélicos vão impulsionar uma metamorfose na personalidade através de conflitos internos e externos. Então, é o momento em que a gente vai mergulhar dentro de si, vai olhar para si e vai possivelmente aí entrar numa crise existencial. Mas lembrando, pessoal, que essas crises existenciais, elas vão ser necessárias para que a gente se torne melhor, tá? Para a gente se autoaperfeiçoar, para a gente se lapidar, para a gente conseguir
né, dar um passo rumo à reforma íntima. Então, não se assustem, tá? E é muito melhor você entrar num conflito interno no momento em que a gente está vendo tanta violência no mundo, do que você entrar num conflito externo e acabar colocando a sua vida em risco, o momento que a gente projeta as nossas inseguranças, os nossos narcisismos nas outras pessoas, né? Então, é melhor olhar para dentro nesse momento de reforma e a gente realmente travar uma batalha ali conosco para a gente conseguir ser um ser humano melhor, do que projetar os nossos defeitos e insatisfações nos outros e brigar com os outros e acabar nos colocando em conflito físico muitas vezes, né? E colocar o nosso bem-estar, a nossa integridade moral e física em risco, tá, gente? Então, como eu coloco, podemos esperar crises existenciais. Como será um eclipse bem marciano, podemos utilizar essa energia para tomar decisões e dar iniciativa em projetos e ações. Lembrando, lua nova, gente, eclipse solar é lua nova. Então, uma nova lunação começa, momento de dar início em projetos, ainda mais em Áries, o primeiro signo do zodíaco. Então, vejam só que importante, né, esse eclipse para a gente dar início para as coisas da nossa vida, né? Principalmente tratamentos de saúde, porque a gente está falando de um momento, né, em que esse eclipse vai estar fazendo sextil aqui com o Saturno em Peixes. Tem aquela questão, né, de tratamentos de saúde que a gente já falou nos vídeos de Saturno em Peixes. E também esses dois aqui, o Mercúrio e o Urano, conjuntos ao fundo do céu. Esse aspecto aqui, gente, vai ser babadeiro, tá? Babadeiro no sentido de vazar notícia, de escândalo em rede social, de notícias chocantes, né? Porque o fundo do céu, ele também fala de coisas guardadas no fundo, né? Fala sobre a nossa casa, sobre a nossa intimidade, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Então, as coisas que a gente esconde, né? As coisas que estão relacionadas com o nosso passado, com as nossas memórias, tudo também está contido no fundo do céu, que é o início da casa 4. Quando a gente coloca Urano e Mercúrio conjuntos a esse fundo do céu em um eclipse revelador, é a merda indo no ventilador. Então a gente pode esperar a nível global muitos escândalos vindo à tona, tá? Coisas feias, tá, gente? Coisas feias, tá? Realmente comprometedoras ali da galera que tem muito poder, ou até mesmo que não tenha muito poder, tá? E esses dois vão estar fazendo sextil aqui para Marte, que também está convidando a gente para cometer alguns ajustes, cortes dentro do nosso campo emocional, dentro do nosso campo familiar e tudo mais, tá, gente? Então, coletivamente, mundialmente falando, esse eclipse abrirá um período de grandes colapsos, rupturas, quebras e rompantes. A gente já tá vendo isso acontecer. Esse mês do eclipse, ele vem pra sacudir a Terra mesmo, tá? Literalmente, tá, pessoal? Porque esses dois aqui também podem falar de movimentos tectônicos de grande escala. E por esse eclipse acontecer em signo de fogo e ser um eclipse tão marciano, tão bélico, a gente também tá falando de atividade relacionada ao fogo. Atividade vulcânica de grande escala, tanto a nível econômico, social e geopolítico, quanto a nível geológico, ok? Então, cuidado aí para viajar em lugares que você sabe que tem muito terremoto, muita atividade vulcânica, aqueles que puderem estar se unindo aí em oração e envio de reiki coletivo para o planeta, façam, principalmente no dia do eclipse, porque nós vamos precisar, tá bom? Cuidado com eletricidade, risco de incêndio, atividade vulcânica, como eu coloco aqui no texto. Gente, isso é um pouquinho sobre esse eclipse que vai realmente ser bem impactante para o nosso planeta, tá? É um eclipse que vai ser o primeiro que acontece já com Plutão em Aquário, né? Então, a gente pode esperar grandes novidades,
anúncio aí de novas tecnologias, de novos aparelhos, tudo mais. Isso pode vir em tona aí durante o eclipse. É claro que muitos aí vão ficar deslumbrados, né, com as novas tecnologias assim colocadas, mas isso também nos convida a uma profunda reflexão sobre o que nós, seres humanos, vamos fazer com tanto poder tecnológico, né, nas mãos de quem que vai ficar toda essa tecnologia, para quem que vai ser acessível financeiramente falando essa tecnologia e até que ponto uma reforma na nossa lógica financeira mundial, na nossa lógica econômica mundial, não é realmente necessária, não é mesmo? Então, porque para descobrir quem é uma pessoa de verdade, basta você dar muito poder para ela. E poder, o que que é, gente? Dinheiro, né? No nosso mundo, na lógica que ele funciona hoje, é o dinheiro que dá o poder para a pessoa. Então, gente, é com essa reflexão que eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Eu desejo a vocês um ótimo mês de abril, um ótimo eclipse. Aproveitem com sabedoria, com maturidade, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!